para chegar ao poder. Lula confessa ainda que todo o seu discurso foi moldado por marqueteiros de maneira a conquistar votos, ocultando a real ideologia socialista da qual ele e o seu partido comungam. O ex-presidente admite ainda que, com base em estatísticas, mudou seu discurso apenas para ganhar as pessoas. Eu não vou viver mais 30 anos. Não tenho tempo para mudar a sociedade antes de chegar ao poder. Vamos conquistar o poder e, a partir do Estado, a gente muda a sociedade, disse ele. Dessa maneira, assumiu que pregou eleitoralmente o que não defendia e desejava de fato. Lá fomos num acampamento do MST, aí saiu de lá correndo. Lembra? Até um acampamento do meu povo. A gente começou a torcer. Os caras todos de boina, de barro. Olha, vamos embora, que isso aqui tá legal. A empresa toda lá. Atenderam assim. Não havia espaço. Os partidos para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. Eu falo com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador. Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socializante, ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir. Olha, a grande frase do Duda, numa reunião do PT: se vocês estão tão certos, que vocês não ganharam ainda. Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, que vocês não ganharam ainda. Aí o Duda pegou a pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta, apesar de ser favorável à reforma agrária. Então o que aconteceu? O Duda falou: olha, o Duda falava em comunicação, gente, usando o importante não é o que a gente pensa, porque como as pessoas compreendem o que a gente O Lula admite sem o menor pudor que mentia e falsificava dados. Veja no vídeo. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. Mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Eu acompanhei cada ano do Fórum de São Paulo. Eu participei do nascimento desse fórum. Tive o privilégio de participar da primeira reunião no Hotel Danúbio, em julho de 1990. Tive o privilégio de participar em Cuba, em El Salvador, em outros países.
Tive o privilégio de participar do penúltimo, acho que foi na Nicarágua. Tá? E não pude ir na Venezuela quando gravei uma declaração de apoio. Eu certamente não vou repetir aqui o que todo mundo falou, porque eu estou preocupado. Eu tenho que falar pouquito e despacio, porque senão o Departamento de Estado americano está gravando ou está filmando, e isso não é uma coisa boa. Eu tenho que tomar cuidado. Integração pressupõe, companheiro Rui Falcão, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos, eu sei quantas conversas nós tivemos, eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Então, temos que ter consciência que, pelo fato da esquerda estar enfraquecida na maioria dos países do mundo, a América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. Conocí aquí una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión además. Quanto? Esta é a candidata a presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, acho que era o Ciro que estava dirigindo. Ele virou assim, então na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma... Você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada de metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Eles estavam um ano mais ou menos, então ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre postura, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com o passado e com o presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. O que nós estamos trazendo para aqui, para o Brasil, não é o regime cubano, não é o seu modelo econômico, não é o seu modelo de democracia, não é o seu modelo de democracia,
não é o seu modelo de democracia, não é o seu modelo de democracia. Señor ministro, en Cuba no tenemos una democracia, tenemos una dictadura. Segundo lugar... Presidente, eu peço o respeito do plenário, principalmente a um convidado. Por favor, presidente, peço aqui. Señores, ¿usted sabe cuántas horas trabaja un médico cubano por semana? Entre 60 y 70 horas. ¿Y sabe cuánto gana por mes? Entre 60 y 70 reais. Es una vergüenza que médicos ganen eso. Por eso cuando vienen para aquí, les ven muy felices porque aquí van a ganar 200, 300 dólares y el resto va a embolsar o patrón o explorador. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el explorador? Es el gobierno cubano, son los hermanos Castro, la dictadura cubana que explora a ellos en contuvenio con el gobierno de la señora Dilma, que está apoyando que la vida de estos médicos sea en esas condiciones. ¿Por qué ellos no vienen como los otros? ¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contuvenio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba. Señores, basta de dictadura, la última dictadura que queda en América. Basta de apoyar el gobierno de Castro. Basta, quien apoya al gobierno de Castro ensucia sus manos de sangre, tanto el PT como todos vocês. Por que a senhora decidiu ir embora do Pará, abandonar o programa Mais Médicos? Qual era a situação? La situación es, como yo le falé a los periodistas hoy, es que yo me sentí engañada con el programa de Mais Médicos porque en Cuba falaron para nos que nos teníamos un contrato de trabajo por $1,000, $400 aquí al cambio y $600 allá en una cuenta. Mas cuando yo vine para acá, que comencé a ver por internet, comencé a hablar con los médicos de Colombia, Venezuela, que ellos ficaban aquí trabajando en el programa mismo ellos falaron que eran 10,000 reais. Y yo fui investigando y sé que 10,000 dan también por cada nos para nuestro país. Y yo fiquei, es un engaño, una vergüenza para nós. Por eso eu decidi fugar. Agora você quer morar aqui no Brasil. Você considera que era um trabalho escravo? Eu penso que sim. Que era um trabalho escravo, porque os escravos trabalham por nada ou por pouco.